Imagine estar no topo. Shows esgotados, discos vendendo aos milhares, dinheiro no bolso, fama, reconhecimento. Tudo o que você sempre sonhou. E então, uma ligação de manhã cedo destrói tudo isso em segundos. Chorão estava vivendo o auge do Charlie Brown Jr. quando recebeu a notícia que o faria desaparecer por 6 meses. Ele engordou 20 quilos, parou de sair de casa, quase acabou com a banda. Mas o que ele fez depois desse colapso mudaria para sempre a música brasileira. Essa é a história de como a maior dor da vida de Chorão se transformou na música mais emocionante que ele já escreveu. Chorão entrou no estúdio em Santos andando devagar, como se cada passo doesse. Não olhava nos olhos de ninguém. A barba estava crescida há mais de uma semana. Vestia uma camiseta larga do Charlie Brown Jr., que cheirava a suor de 3 dias seguidos. O corpo estava diferente, inchado, 20 quilos mais pesado do que 6 meses atrás. Champignon e Marcão se entreolharam preocupados quando o viram entrar. Alexandre não era mais aquele cara explosivo que comandava tudo com energia de sobra. Era um homem tentando não desmoronar. "Tá tudo bem, mano?" Marcão perguntou com cuidado. Chorão só acenou com a cabeça. A voz saiu rouca quando ele finalmente falou: "Vamos trabalhar. Tenho uma música nova." Era meados de 2000. Uma terça-feira cinza e fria em Santos. Ninguém naquela sala imaginava que estavam prestes a presenciar o nascimento de uma das canções mais poderosas do rock brasileiro. Uma música que nasceu da dor mais profunda que um homem pode sentir. 6 meses antes, Alexandre Abrão acordou com o telefone tocando insistentemente. Era cedo. O sol mal tinha nascido. A banda estava no melhor momento da carreira. Nadando com os tubarões, explodia nas rádios. Shows lotados pelo Brasil inteiro. Dinheiro entrando. O sonho finalmente realizado. Ele atendeu meio sonolento. Era a voz da mãe. E pelo tom dela, pelo jeito que ela respirava, Chorão soube antes mesmo de ela falar. Seu pai morreu, filho. O mundo parou. Alexandre ficou parado no meio do quarto, segurando o telefone, ouvindo a mãe chorar. Mas as lágrimas dele não vinham. Só um buraco enorme no peito. Um vazio que parecia engolir tudo. Geraldo Abrão de Jesus tinha morrido. O pai que deu emprego quando ninguém queria dar. Que demitia o filho num dia e recontratava no outro porque sabia que Alexandre precisava. Que acreditou no moleque do skate quando todo mundo achava que aquilo não ia dar em nada. O homem que mais acreditou nele não estava mais vivo para ver o filho finalmente vencer. Tiago Castanho, guitarrista da banda, lembra: o Chorão desabou. A ficha caiu de uma vez. O baque maior foi perceber que nem todo o sucesso foi capaz de salvar o pai dele. Ele tinha conseguido tudo, mas tarde demais. A banda parou imediatamente. Tudo foi cancelado. Shows, entrevistas, gravações. Champignon ligou pessoalmente para os executivos da gravadora e foi direto. Ele precisa de tempo. Não vamos fazer mais nada até o Chorão estar pronto. E então começou o pesadelo. Alexandre sumiu, literalmente. Trancou-se em casa e se desconectou do mundo. Parou de atender telefone. Parou de responder mensagens. A barba começou a crescer descontrolada. Os banhos foram ficando cada vez mais espaçados. A comida virou refúgio e punição ao mesmo tempo. Comia tudo que via pela frente. Pizza, hambúrguer, refrigerante, doces. Não era fome. Era a tentativa desesperada de preencher o vazio que tinha dentro dele. Em 3 meses, engordou 15 quilos. Em 6 meses, eram mais de 20. Mas o peso físico não era nada comparado ao peso emocional que carregava. A depressão era real, profunda, devastadora. O cara que fazia milhares de pessoas pularem nos shows não conseguia sair da cama há alguns dias. Ficava olhando o teto por horas. Chorava sozinho no escuro. Pegava fotos antigas do pai e ficava ali, imóvel, só olhando. Champignon batia na porta quase todo dia. Às vezes Alexandre abria. Às vezes nem isso. Quando abria, os amigos viam um homem que estava se perdendo. Não era mais só luto, era desistência. "Pra quê?" Alexandre perguntava em voz baixa. "Pra que tudo isso se meu pai nem viu eu chegar aqui? Qual é o sentido?" Marcão conta: "A gente respeitou o espaço dele, mas ficou preocupado pra caralho. Não era só o pai que ele tinha perdido.
Ele estava perdendo ele mesmo também. Via nos olhos dele que o Chorão estava pensando em largar tudo. Os meses passavam. A barba ficava maior. O corpo ficava mais pesado. A banda continuava parada. Os fãs perguntavam o que tinha acontecido. A gravadora pressionava, mas nada disso importava. Alexandre tinha desligado do mundo. Até que uma manhã, 6 meses depois da ligação, algo mudou. Chorão acordou naquela manhã sem saber por quê. Não estava melhor. Continuava com o mesmo buraco no peito, mas algo era diferente. Uma voz dentro dele, quase um sussurro dizendo: levanta. Ele se levantou. Entrou no chuveiro pela primeira vez em dias. A água quente bateu nas costas, lavou o suor, lavou parte da tristeza. Depois pegou o barbeador e começou a tirar aquela barba de meses. Olhou no espelho. Não reconheceu o rosto que viu. Estava inchado, cansado, mais velho. Mas estava vivo. Saiu do banheiro e viu a guitarra encostada na parede, acumulando poeira. Há quanto tempo não tocava? 2 meses? 3? Pegou o instrumento devagar, como se estivesse pegando algo sagrado. Sentou na cama. Dedilhou algumas cordas. Desafinada. Começou a afinar enquanto os acordes iam saindo. Simples, limpos. Nada de pesado, nada de raiva. Só melodia. Uma melodia que parecia estar presa dentro dele há meses, esperando permissão para sair. Então as palavras começaram a vir. Caro pai, como é bom ter por que se orgulhar. A voz saiu baixa, quase sussurrada. As lágrimas que não vieram no dia do velório agora desciam sem controle. Mas ele continuou cantando, continuou compondo. Cada verso era uma conversa com o pai, cada nota, uma homenagem, cada palavra, um pedido de perdão por não ter conseguido salvá-lo. E ao mesmo tempo uma promessa: eu vou continuar por você. Livre para poder sorrir, livre para poder buscar o meu lugar ao sol. Chorão ficou ali, sozinho no quarto, tocando e cantando aquela música por horas. Refazia trechos, ajustava palavras, chorava, parava, recomeçava. Quando o sol começou a se pôr, a música estava pronta. Pegou o telefone, ligou para Marcão. Tenho uma música, preciso gravar agora. Marcão quase não acreditou. 6 meses sumido e agora ligando para gravar? Sério, mano, você tá bem? Não, Chorão respondeu. Mas preciso fazer isso. É para o meu pai. Marcão entendeu na hora. Amanhã, mano, te espero no estúdio. 2 dias depois, Chorão entrou naquele estúdio em Santos, barba feita, roupa limpa, mas o peso nos ombros ainda estava lá. Todos perceberam. Alexandre estava diferente, mais frágil, mais humano. Essa música é para o meu pai, ele disse quando todos estavam posicionados. Vou gravar ela do jeito que ela merece. Sentou na frente do microfone. Champignon no baixo, Marcão na guitarra, Renato Pelado na bateria. O estúdio ficou em silêncio. Todos esperavam o sinal de Chorão. E quando ele começou a cantar Lugar ao Sol, o tempo parou. A voz estava diferente, mais pesada, mais madura, carregada de uma dor impossível de fingir. Cada palavra saía com um peso emocional absurdo. Não era performance. Era a vida real se transformando em música ali, ao vivo, na frente de todos. Os técnicos de som pararam o que estavam fazendo. Ficaram imóveis, ouvindo. Champignon precisou se virar de costas no meio da música. Estava chorando e não queria que ninguém visse. Não consegui segurar, cara, ele contaria depois. Ver o Chorão cantando aquilo era intenso demais. Doía ouvir. Mas Chorão não parou. Mesmo com a voz falhando em alguns momentos, continuou. E quando chegou no verso, eu descobri que é azul a cor da parede da casa de Deus, e não há mais ninguém como você e eu, sua voz quebrou por 1 segundo. Só 1 segundo. Mas foi o suficiente para rasgar o coração de todos ali. Quando terminou, silêncio absoluto. Ninguém aplaudiu. Ninguém disse nada. Apenas ficaram ali, processando. Aquilo não era só uma música. Era uma carta, uma despedida, um grito de dor transformado em melodia. O produtor, depois de longos segundos, falou baixinho pelo interfone. Foi perfeita, Chorão. Não precisa gravar de novo.
Chorão balançou a cabeça. Não, eu quero fazer mais uma vez. Pelo meu pai. Gravou de novo. E mais uma. E mais uma. Não porque as anteriores estivessem ruins, mas porque cada vez que cantava era uma forma de se conectar com o pai. De dizer tudo que não teve tempo de dizer. De pedir perdão. De agradecer. De dizer, eu te amo, de todas as formas possíveis. No final da sessão, todos saíram do estúdio, menos Chorão. Ele ficou ali sozinho por quase 1 hora, sentado no chão, de olhos fechados, abraçando a guitarra. Quando finalmente saiu, tinha algo diferente no olhar. Ainda estava triste, ainda estava abalado. Mas tinha paz, uma paz que não tinha há meses. Agora eu posso continuar, ele disse para os amigos. Essa música era o que eu precisava fazer. Lugar ao Sol foi lançada em 2001 no álbum Abalando a Sua Fábrica e virou fenômeno imediatamente. Não era só mais uma música do Charlie Brown Jr., era diferente, mais sincera, mais vulnerável. E as pessoas sentiram isso. Tocava nas rádios o dia inteiro, estava em todo lugar, mas o impacto foi muito além dos números. Fãs começaram a escrever cartas para a banda, centenas delas, contando como aquela música tinha ajudado eles a lidarem com suas próprias perdas. Pais, mães, irmãos, amigos, todos encontravam consolo naquela letra honesta demais para ser ignorada. A música não tinha truques, não tinha produção exagerada. Era só Chorão, cru, verdadeiro, falando sobre dor e esperança. E justamente por isso tocava tão fundo. Quando a banda voltou aos palcos, Lugar ao Sol virou o momento mais emocionante dos shows. Toda vez que tocavam, Chorão chorava, sem vergonha, sem esconder. E o público chorava junto. Milhares de pessoas chorando juntas, vivendo aquela dor coletivamente. Tiago Castanho resume. Aquela música salvou o Chorão de um jeito que a gente não conseguiu salvar. A música foi a terapia dele. Foi como ele transformou a dor em algo bonito. Anos depois, em 2013, quando o Chorão morreu de overdose aos 42 anos, Lugar ao Sol ganhou outro significado. Passou a ser vista como uma despedida involuntária do próprio Chorão, como se ele estivesse prometendo um reencontro no lugar azul da casa de Deus. Na missa de 7º dia, os amigos tentaram cantar Lugar ao Sol. Não conseguiram terminar. A emoção era grande demais. Mas o recado estava dado. A música que nasceu da dor de perder o pai agora consolava quem tinha perdido o filho, o amigo, o ídolo. Sônia Abrão, prima de Chorão, conta que na última vez que falou com ele, Alexandre estava em depressão profunda. Disse a ela: "O que me derruba é saber que a gente nasce sozinho e morre sozinho. Mas Lugar ao Sol prova o contrário. Mostra que o amor sobrevive à morte, que a música permanece, que nunca estamos sozinhos quando carregamos aqueles que amamos no coração." Hoje, mais de 20 anos depois, Lugar ao Sol continua sendo uma das músicas mais ouvidas do Charlie Brown Jr. Foi regravada por Sandy, Raimundos e dezenas de outros artistas. Toca em funerais, casamentos, momentos de reflexão, porque ela não é só sobre a morte de um pai. É sobre a capacidade humana de transformar dor em beleza, de encontrar luz nos momentos mais escuros, de continuar buscando o seu lugar ao sol, mesmo quando parece que o chão desapareceu. Chorão passou 6 meses destruído, engordou 20 quilos, quase desistiu de tudo, mas encontrou força para criar algo que tocaria milhões. E essa é a maior lição. Mesmo na pior fase da vida, ainda é possível criar algo eterno. A história de Chorão ensina algo que muita gente esquece, que a arte pode curar feridas que remédio nenhum cura, que a criatividade pode salvar uma vida que está se perdendo. Ele poderia ter desistido, ficado ali, afundado na depressão, engordando, se destruindo, mas escolheu honrar o pai da única forma que sabia, transformando aquela dor toda em música. Lugar ao Sol não é só uma canção, é prova de amor, é testamento de coragem, é a prova de que mesmo quando parece que acabou, sempre há uma forma de recomeçar. Chorão estava quebrado, pesado, sem rumo, mas tinha uma voz que carregava verdade, e usou essa voz para criar algo imortal. Se você já perdeu alguém que amava, se já passou por depressão,
ou se simplesmente admira a coragem de transformar dor em arte, deixe seu like, se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo, porque histórias assim merecem ser lembradas. E Chorão merece ser honrado pelo legado que deixou, um legado que continua salvando vidas até hoje.